Boa noite. Boa noite. Muito bem. Boa noite. Tudo bem, Pedro, Maria? Sejam bem-vindos. Boa noite, Daniele. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Vou pedir para vocês já compartilharem, por favor. Kika, boa noite. Esta live com os teus contatos. Manda aí para todo mundo, por favor, para a galera chegar aí junto com a gente. Tá legal? Hoje nós vamos falar sobre eternidade, mas de um modo bastante assim, não convencional, tá? Manda aí pro pessoal, por favor, a live, então, antes que a gente já comece a trabalhar o tema, mas vai compartilhando aí, por favor. Muito bem. Jane, boa noite. Muito bem. Muito bem, hoje eu quis fazer a live de surpresa mesmo, tá? Não avisei nada, não mandei mensagem dizendo que ia fazer. Só abri aqui, pronto. Eu tava pensando em fazer essa live já tem uns dias, na verdade, desde que eu conversei sobre o germe do tema, vamos dizer assim, com a minha esposa. Eu já estava afim de fazer essa live aqui, mas eu deixei para fazer no momento mais oportuno. Tatiana, boa noite. Boa noite, gente, muito bem. Pessoal, digam por favor se vocês me escutam bem, se me veem bem, se a imagem tá boa, tá nítida, tá legal, se me escutam bem também. Por favor, avisem aqui nos comentários. E aí nós já vamos começando. Boa noite, meu bem. Seja bem-vinda. Muito bem. Live sem avisar, exato. Tava falando isso agora. Foi, na verdade, meu bem, de uma conversa que a gente teve, eu decidi fazer essa live, mas eu não encontrava o momento oportuno, você sabe disso. E aí acabou ficando e vou fazer já. Eu vou te dizer já qual foi a conversa que a gente teve, e aí você vai saber qual foi o papo e vai entender o vínculo do assunto. Foi uma conversa nossa. Foi, de fato, uma conversa nossa. Muito bem, então vamos lá. Há poucos dias, o que aconteceu? Já de cara, já digo que acredito que essa live não vai ser nada longa, tá, gente? Não vai ser nenhuma live gigantesca. Mas vamos lá. Há poucos dias aconteceu um evento lá no mundo que se chama Mrs. World, não é isso? Mrs. World, não é isso? Senhora Mundo, alguma coisa nesse sentido aí. E aí tem uma mulher, uma americana que se chama, eu não sei o nome dela, na verdade. Eu sei que o perfil dela é Ballerina Farm. Eu não tenho a menor ideia de qual seja o nome dessa mulher. Eu sei que deu uma espécie de polêmica por ocasião dela ter participado desse negócio, né? E aí eu fiquei sabendo só porque minha esposa me falou, assim, ela postou um videozinho, depois ela veio me dizer o que foi que tinha acontecido, aí eu fui entender qual era a do assunto, né? E aí ela disse que ela deu à luz a Hannah, o nome dela é Hannah, ou Hannah, né, americana. Ela deu à luz a um bebezinho, obviamente há pouco tempo, né? Acho que tinha 12 dias que ela tinha ganhado o neném. E aí ela foi para essa competição lá e tal. E aí é engraçado porque ela não pura e simplesmente teve tipo um filho, ela teve o 8º filho deles, né? Do casal e tal. E aí, muito bem. E aí foi esse 8º filho o motivo da polêmica. Tipo, ela teve o 8º filho e aí 12 dias depois ela tava lá competindo lá com toda a sua beleza esbelte, não é isso? Toda magra, em forma, bailarinesca e etc, né? Participando lá da competição. O fato é que depois dela ter postado o videozinho, né? E é um vídeo até muito bonito, é interessante, assim, ela lá fazendo cabelo, os filhos dela brincando, se jogando dentro da água lá, né? Isso aí, a família toda junta e tudo isso. E aí eu achei interessante o fato de que as pessoas começaram a comentar, isso minha esposa me dizendo, né? Comentar que ela só estava fazendo isso porque ela era rica, né?
e não sei o que lá mais, que ela não devia fazer isso, que ela acabou de ter filho, que ela é louca e coisas do tipo. Sei lá, um turbilhão de coisas, né? De insinuações a respeito da pobre da mulher, né? O fato é que quando minha esposa me disse, né, assim, foi de fato: oi pai, preciso te mandar uma mensagem, vou te mandar uma mensagem daqui a pouco. Depois que eu terminar aqui eu vou te mandar um áudio. Então, o fato é que quando a minha esposa me disse que o pessoal tava lá dizendo que a pobre da mulher estava sofrendo ataque do pessoal dizendo que ela só estava fazendo isso porque ela era rica, porque ela era magra, porque ela era loira, porque ela era bailarina, porque ela era da fazenda, sei lá. Quando a minha esposa me disse, eu falei: mas é por isso mesmo, e qual é o problema? Entende? De fato, assim, olhar para a realidade dessa mulher diz para nós o seguinte: olha, ela só fez isso porque ela é ela, ora. E é esse ponto, era o ponto onde eu queria chegar com vocês aqui, minha gente. É o seguinte, olha, as pessoas que estavam comentando esse tipo de coisa, ou tiveram o mesmo tipo de pensamento, precisam se atinar a algo, a uma realidade bastante específica da vida, que é o seguinte: cada um precisa viver a sua. Nós estamos muito, assim, familiarizados, por ocasião das redes sociais, Instagram, telejornais e etc e tal, com a realidade dos palpites, não é isso? O ser humano possui em si, lá no âmago do seu coração, não é isso? Por ocasião... Boa noite, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Por ocasião de uma coisa chamada pecado original, né? Mistério da iniquidade, lá dentro, do fundinho do coração, tem uma coisa, tá certo? Chamada fofoca, não é isso? Bem, que é uma outra forma de dizer o pecado contra o 8º mandamento, né? Então, é o seguinte: nesse momento a gente precisa se atentar a um fato aqui, olha, que essa realidade dá a nós a sensação do direito de palpitar na vida das pessoas, de um modo um tanto quanto intruso, vamos dizer assim, né? Não do modo como um amigo palpita na vida de um outro amigo. Por exemplo, quando uma pessoa muito próxima a você te conta um caso e pede a tua opinião sobre aquele ocorrido na vida dela, tá certo? Esse fato é muito comum, todos nós passamos por isso em algum momento, porque todos nós temos amigos, não é isso? E é muito natural ouvir e acolher com certo zelo, com certa piedade, eu diria, as palavras do amigo, tá certo? E ao mesmo tempo é natural o amigo dizer coisas que ele não diria a uma outra pessoa que não aquele amigo que ele está ouvindo, entende? Que está dando atenção ali, que lhe pediu, tá certo? Diferente dessa primeira situação da senhora lá, né? Casada, com 8 filhos, fez algo, tá certo? E foi alvo de diversas críticas por diversas pessoas, de modo cruel, tá certo? Que julgaram pela tresloucada condição psicológica, tá certo? De que eles tinham o direito de ofender a mulher ou dizer qualquer coisa que fossem nesse sentido, dentro desse aspecto aqui que nós colocamos, né? Para do modo como ela deveria viver, né? Ou deveria levar as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Olha, boa parte das pessoas que disseram aquilo ali, muito provavelmente não vivem a própria vida do modo como estavam aconselhando a mulher que ela vivesse, tá certo? Ou seja, atento às necessidades hierarquicamente ordenadas, tá? Eu desafio você aqui, tá certo? De fato, assim, abrir o fundinho do teu coração e dizer pra mim que a tua vida é pautada numa ordem, tá certo, de valores, plena e perfeitamente estabelecida, e que as tuas ações, elas são plena e perfeitamente ordenadas, tá certo, ao fim último conhecido, tá certo, e almejado, né, de vossa excelentíssima pessoa, tá certo? Nenhum de nós tem o direito de dizer que está vivendo desse modo, por uma razão bastante simples, tá certo? O fim último do ser humano é conhecer, servir e amar a Deus. Ou seja, uma vida que segue de modo plena e perfeitamente ordenado, o seu fim último é uma vida santa, tá? É uma vida santa.
Agora, atenção aqui a alguns detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês, assim. E por isso que eu coloquei aqui o tema da eternidade, né? Que é o seguinte, para que a gente comece a viver desse modo, a gente precisa olhar para uma realidade bastante específica aqui, que é a seguinte. Nós nascemos, como diria Beata Corbella, é isso, né? Beata Chiara Corbella, né? Nós nascemos e jamais morreremos. O ser humano é dotado de uma alma imortal, tá certo? Uma vez nascido, já era. Não tem volta, não tem voltar ao nada, entende? Aconteceu, você tá aí e você vai estar para sempre aí, entende? Não aí, aqui, né, no mundo material, mas você vai viver para sempre, tá certo? Você, né, vai durar para sempre, ok? Viver a vida do modo como ela deve ser vivida, tá certo? Alcançar ali o ordenamento da vida em direção ao fim último, do modo mais pleno e perfeito que se pode ordenar, só é possível quando cada uma das nossas ações elas são confrontadas com esta realidade da eternidade, da imortalidade, do durar para sempre, do não permanecer aqui, tá certo? No agora, e acabar depois disso. É só quando nós estamos em face da eternidade que todo o resto faz sentido. Quando o nosso tempo ele é vivido tendo em vista que tudo aquilo que nós fazemos ressoa de algum modo na eternidade. Nós não paramos aqui. Entende? A vida não acaba. Tá? A vida não acaba. Por que eu estou dizendo tudo isso? E por que isso tem a ver com aquilo que, né, aquele caso que eu coloquei no início? Que é o seguinte, olha. Olhar para a vida de uma outra pessoa e julgar o modo como ela deveria viver num aspecto tão pessoal, tão pontual, trivial, eu diria, como aquele, tá certo? Demonstra uma realidade a respeito das pessoas que o fazem. Elas não estão vivendo as suas vidas. E por isso eu falei sobre a realidade das redes sociais, dos telejornais e tudo mais. Que é o seguinte, olha, quanto mais tempo a gente gasta, né, vivendo aqui, diante de uma tela, rolando o feed do Instagram, olhando o Facebook, assistindo videozinhos no YouTube, o que a gente faz? Como é que a gente vive? Meu querido, você vive a vida de uma outra pessoa, entende? Há pouco tempo, né, há poucos anos, assim, o YouTube começou a crescer, né, exponencialmente por conta de alguns YouTubers, né, os YouTubers, né, famosíssimos, que ganharam assim milhões de inscritos lá nos seus canais, né? Por quê? Porque esses caras eles davam para nós uma espécie de reality, né? Então nós vivíamos as vidas deles de fato, né? Então as crianças foram acostumadas com isso em certo nível, né? Isso tem lá vários perfis assim imensos, páginas imensas assim que são gigantescas de fato e que não fazem nada além de mostrar o cotidiano da vida. Isso veio para o Instagram há pouco tempo também, as pessoas vivem disso por aqui, né? Mostrar o dia inteiro, desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, não é isso? E tudo isso vai sendo vivido, tá certo? Por essas pessoas, né? E por todas aquelas que assistem. As assistem. Não é isso? Que ficam ali vivendo as vidas dessas pessoas, assistindo todos os vídeos, lendo todos os posts, conversando sobre os assuntos propostos por essas pessoas, debatendo a vida dessas outras pessoas e depois dizendo para essas outras pessoas o modo como elas deveriam viver. Por que né, você quer dizer para outra pessoa o modo como ela deveria viver? Porque você foi acostumada a viver a vida dela, entende? Você já começou a fazer isso. Ao longo de algum tempo, a tua vontade começa a querer exercer ali a sua tarefa. Se não na sua própria vida, mas na vida do outro, né? E aí você começa a querer dizer como é que o outro deve viver, como é que o outro deve vestir, como é que o outro deve comer, como é que o outro deve beber. Não é isso? Chamar o outro de irresponsável, de... né? Sei lá, que quer que seja, entende? Que abusa dos seus... enfim, benefícios, né,
que derivam das riquezas e tudo mais, enfim. Quando na verdade você precisa viver a tua vida. Presta atenção aqui num detalhe. O que é que você vai colocar em face da eternidade, tá certo? O que é que você vai colocar em face da eternidade, da tua eternidade, se a tua vida não está sendo vivida? O fato é que, a gente só consegue de fato construir, né, uma personalidade forte, bem formada, virtuosa, intelectual até, se tudo é vivido em face da eternidade. Ok? Nenhuma virtude, né, que você corra atrás, que você tente de conquistar, que você, tá certo, empenhe ali todas as suas forças para alcançar, porque ela de fato é aquela virtude que vai vencer o teu vício dominante e tudo isso, né? Nada disso faz sentido se você não está fazendo isso em face da eternidade. Ok? Presta atenção aqui, né? Vamos lá. Todas as vezes em que nós fazemos algo de que nós gostamos muito, não é isso? Imagina aí, pensa em uma coisa que você gosta muito, que te faz feliz assim de fazer, né? Algo que você, sei lá, que você faz assim que, puxa vida, isso aqui é muito bom, eu gosto muito de fazer isso, eu amo isso aqui, de fato, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui. Veja, essa coisa da qual você gosta muito, você, sem dúvida alguma, gostaria que isso durasse para sempre, sim ou não? A experiência do amor, né, um exemplo muito mais nobre do que gostar de coisas, né? A experiência do amor, como quando a gente ama uma pessoa, como eu amo minha esposa, né, como quando eu amo minhas filhas e etc. Olhar para a pessoa amada, certo? E amá-la verdadeiramente, é querer que ela dure para sempre. Sim ou não? Você ama alguém, você quer que ela acabe, né? Tipo, eu amo tanto essa pessoa que eu quero que ela deixe de existir. Hã? Não, né? Ninguém tem essa experiência, né? Essa experiência ela não compõe a realidade do amor. A pessoa amada não é alvo do desejo de deixar de existir. Veja só, eu não estou falando do desejo de morte, hein? Porque aí vocês poderiam me dizer, mas Santa Teresinha disse que queria que a mãe dela morresse. Tá, Santa Teresinha estava olhando para a eternidade, né, meu querido? Santa Teresinha disse isso porque ela queria que a mãe dela fosse pro céu. Ela reconhece que o céu é o melhor lugar para se estar e fala, quer que a minha mãe vá para lá, ué. Se lá é o melhor, que ela morra, então eu vou para lá. Percebe? Tem uma outra conotação aqui. Não estou falando sobre a morte no sentido biológico e continuar eternamente vivendo ali, né? Como eu estava dizendo aqui no início. Estou falando do deixar de existir. Tipo, acabar. Nossa, eu amo tanto essa pessoa que eu quero que ela acabe. Entende? Que ela suma, que ela se esvaia. Acabou. Não tem mais. Isso acontece com a gente, né? Nossa, eu amo tanto, né? Acho que tem, sobretudo, mulheres aqui, né? Amo tanto meu marido que eu quero que ele nunca mais exista. Que ele volte ao nada, né? Que ele seja nada. Não, acredito que não, né? Quando a gente ama, de fato, nós queremos que dure para sempre. Essa experiência do desejo de duração eterna de uma coisa, de uma pessoa, tá certo? Revela esse aspecto eterno dentro de nós, entende? Revela esse aspecto de eternidade em nós. Experiência bastante simples, na verdade, que mostra esse caráter de eternidade que tem aqui dentro. Você quer que a coisa dure para sempre, você quer que a pessoa dure para sempre, porque você dura para sempre. O animal não é assim, entende? O cachorro ele não quer que a carne dure para sempre, ele quer que a carne dure enquanto a fome dele durar. Ok? Você veja, se um leão quisesse que a carne do gnu durasse para sempre, ele comeria o gnu inteiro e não deixaria nenhum restinho para as leoas comerem depois. Percebe? Biologicamente falando, nós não temos inscrito em nós esse caráter de eternidade. Não tem. Tá? Pode procurar no dedão do pé, tá certo? E no mais
né, no mais, vamos dizer, desenvolvido lóbulo cerebral, né, que é o lado esquerdo, né, que os neurologistas, neurocientistas, etc., dizem que é onde fica a razão e tudo mais, né? Então, não tá lá. O desejo de eternidade não tá em nada disso, entende? Nada, nenhum desses lugares. Nem na unha do dedão do pé, que é simples a beça, nem lá no lado esquerdo do cérebro, que é muito complexo. Tá certo? Não está. Está no nosso espírito, na alma, imortal, entende? Naquilo que vai durar para sempre mesmo. É por isso que a gente quer a eternidade. Ora, quando a gente ama uma outra pessoa, o amor ele é um movimento da vontade, que é uma faculdade espiritual, né? E esse amor ele acontece porque a vontade se movimenta guiado pelo intelecto, né? Isso junto ali da inteligência, né? Num desejo de que o outro dure para sempre. E isso só pode acontecer lá, porque é essa parte do ser humano que dura para sempre. É por isso que é só lá que nós podemos desejar que o outro dure para sempre. Deu para entender? É desse modo que funciona. Entendeu? Muito bem. Só que antes disso acontecer, tem uma realidade aqui bastante simples. Que é a seguinte: antes de você desejar que o outro dure para sempre, você precisa ter noção de que você vai durar para sempre, entende? É só aí que o amor é autêntico mesmo. Porque você sabe para onde você vai. E aí você sabe para onde você quer que o outro vá. No fundo, é dizer o seguinte, olha, em outras palavras, resumindo bastante o processo aqui, né? O amor verdadeiro, autêntico mesmo, é querer que o outro vá para o céu. Ok? Porque você quer o bem do outro. Ok? Porque você ama o outro. Agora me diz aqui uma coisa. Se você não ama, né? Vamos lá, né? Vou fazer uma pergunta aleatória aqui, né? Por exemplo, nesses últimos dias aqui eu inventei de fazer um nicho, um livreiro aqui e fiz também um painel, tá aqui na minha frente, um negócio horroroso que tá... Enfim, né? Aí fiz aqui um negócio que inventei de fazer e tal. E aí eu fui lá comprar madeira e tudo, né? E aí cortei, lixei, passei um verniz, passei uma lixa fina, passei mais verniz para ficar bem acabadinho, né? Fina flor do lácio, deixar a coisa mais linda do mundo. Tá bonitão, o nicho tá lá bonitão, o painel tá horroroso. Tá lá bonito. Veja bem, atenção aqui uma coisa. Se eu pedisse para você, espero que não tenha nenhum marceneiro aqui, para que você me desse uma opinião sobre os diferentes tipos de madeira e o modo como utilizar cada um dos tipos de madeira. Por exemplo, se eu disser para você, você me diz assim, né? Como você acha que eu devo utilizar pinos, ou MDF, ou, sei lá, qualquer outro tipo, né? Vai me dizer, não sei, sei lá, corta aí, parafusa e faz desse jeito. Que foi o modo como eu fiz, entende? Eu não sou marceneiro. Comprei madeira, fiz uns recortes, parafusei, tá certo? Passei um verniz, dei uma lixada, passei verniz de novo e um abraço. É isso aí, é o melhor que eu posso fazer, porque eu não sou marceneiro, entende? Qual é a minha opinião sobre a coisa? O que eu vou dizer sobre isso aqui? Meu querido, vou fazer aqui do jeito que eu acho que vai, sou eu quem vai usar, tá tudo certo, entende? Tá tudo certo. Por quê? Porque, no fundo, eu não amo a madeira, entende? Eu não desejo que ela dure para sempre. Eu desejo que ela cumpra uma finalidade. Então eu vou agir em relação a ela de um modo a fazer com que ela cumpra a sua finalidade.
Simples assim, tá? Eu vou fazer o máximo que eu puder para que ela cumpra muito bem a sua finalidade, tá certo? E aí se eu pedir a opinião de vocês agora sobre, por exemplo, a política nacional, tá certo? Me fala aí o que é que você tá achando do governo do bem, tá certo? Do presidente do bem, dos ministros do bem, da primeira dama do bem. Diz pra mim o que é que você tá achando de tudo isso, ok? O que você tá achando do país? O que você acha do teu estado? Tá? E aí eu vou perguntar pra você. Você ama o teu país? Você ama o teu estado, tua cidade? Parece uma pergunta meio, assim, banal, supérflua, mas não é. Chesterton diz o seguinte, olha, existem dois tipos de pessoas, olha. Uma que ele chama de otimista e outra que ele chama de pessimista, tá certo? Uma que ele chama de otimista e a outra que ele chama de pessimista. As pessoas pessimistas, elas geralmente, elas gostam de criticar as coisas, mas não porque as coisas são criticáveis, mas porque ela gosta de olhar para o lado ruim das coisas. Porque ela não ama essas coisas. A pessoa otimista, ela tem um amor às coisas e por isso ela sempre tenta olhar pelo lado positivo. É isso? E ele diz o seguinte, olha, se eu perguntasse para um pessimista, como eu fiz aqui, né? Como que é, não estou dizendo que a Giane é pessimista, hein, Giane? Se eu perguntasse para um pessimista aqui a situação do nosso país, muito provavelmente ele criticaria por todos os lados. E se eu perguntasse se ele ama o país, ele provavelmente me diria que ele odeia essa porcaria. Com termos muito semelhantes a esses, né? Bom, essas não são palavras do Chesterton, né? Eu estou adaptando a coisa aqui. Tá? Veja bem, eu cresci, né, no meio escolar e etc., ouvindo professores dar pitaco na política nacional ou coisas nesse sentido, né? Ouvi de diversos lados, assim, né, opiniões sobre como o nosso país deveria se desenvolver. Mas ouvi dessas mesmas pessoas dizer que na primeira oportunidade elas zarpariam daqui sem pensar duas vezes, entende? Veja, se a pessoa tem uma facilidade para abandonar o barco, tá certo? As opiniões que ela tem a respeito do barco me parece que não são tão relevantes assim. O que eu quero dizer com isso? Olha, a pessoa que vai opinar quanto às questões políticas do país, ela deve, no mínimo, amar o país. Porque quem ama deseja uma duração eterna do objeto amado. Está olhando para o bem daquilo que é amado. Portanto, presta atenção, hein? Portanto, as suas opiniões, elas serão muito bem dadas depois de grandíssimas reflexões para apontar por ações minuciosamente detalhadas como aquilo ali que é amado por aquele sujeito vai chegar no bem. Entendeu ou não? E aí eu pergunto pra vocês, o povo que tá lá dando pitaco na vida da Ballerina Farm ama essa mulher? Não, né? Não, né? No fundo, a opinião, em muitos aspectos, ela é irrelevante. Como a unha do dedão do pé. Entende? Como a unha do dedão do pé. A gente só pode dizer, né, ou dar opiniões e etc. a respeito daquilo que a gente de fato ama, né? É por isso que nós pedimos uma opinião sincera dos nossos amigos, porque a gente sabe que vem uma opinião amorosa. Olha, eu amo você, mas você tá fazendo merda, entende? Né? É verdadeira porque é amorosa. Por isso que a gente pergunta aos nossos pais ao longo do tempo. Por isso que a gente pergunta ao cônjuge, né? Veja,
para isso aqui começar a ser vivido, a tua vida precisa estar em face da eternidade, né? Para ser vivida em face dela. Porque você vai poder cuidar de alguém, né? Aí você poderia me perguntar, tá bom, professor, mas por que isso é relevante para mim? Porque, ora, por onde é que você quer que teus filhos caminhem, né? Você quer que eles, né, vão para onde? Então você precisa viver a tua vida em face da eternidade, porque eles também caminham para lá. Porque aí sim o caminho que você vai dar é um caminho de eternidade. O cônjuge, né? Não é incomum a gente... eu recebi já algumas desse tipo, né? O meu marido isso, o meu marido aquilo e tal, e coisa e tal, ele tá lá, né? Só reclama, não sei o que lá, ele bababá, né? Foi embora, me traiu, enfim, então infinitas coisas aqui. São infinitas coisas. Mas a experiência das pessoas que vivem essa realidade, eu não estou assim, diminuindo o drama da realidade de modo algum, de maneira nenhuma. Mas tem algo que precisa ser dito, olha, o que as pessoas vivem nesse campo é muito mais um desejo de afago afetivo do que uma preocupação verdadeira com a eternidade do sujeito que se diz amar. Ok? No fundo, tem muito egoísmo envolvido aí, entende? Tudo isso é fruto de uma mesma coisa, egoísmo. Né? Quando a Maria Paula disse pra mim, contou pra mim a história lá toda, eu falei imediatamente, né? Povo invejoso, cara. Inveja, isso é inveja pura, né? No fundo, as pessoas, elas querem tirar a mulher de lá, né? Elas odeiam a mulher porque ela mostra de algum modo como elas estão se apequenando. É isso? Fracas, frágeis. Não é isso? Como elas não estão entregues, vivendo o que deve ser vivido e etc e tal. Inveja, né? Quer eliminar a posição do outro lá para poder se sentir melhor. O invejoso, minha gente, tem esse problema, né? Que é o olhar para o outro não como um objeto de emulação, ou seja, de imitação, no sentido virtuoso da coisa. De querer alcançar o lugar onde ele está porque aquilo é bom. Porque aquilo é bom. O invejoso, ele quer tirar o outro de lá para que não seja evidenciada a posição, né, egoísta, fraca, frágil em que ele está. E tudo isso vai ter sua raiz lá no egoísmo, né? O ter-se como centro de toda a realidade. O umbigo do mundo é você, né? A última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. É você. Parabéns. Ok? Então, para vencer isso, como é que faz, né? Como é que a gente vive isso aqui? Colocar-se em face da eternidade. Como fazer isso? Meditação sobre a morte. Só assim. Tá bom? Tem que pensar na morte. Sentar, vai meditar sobre a realidade da morte. Você vai morrer. E a morte não é só como eu disse, vai continuar a vida, mas não é um continuar a vida sob o aspecto do terei uma outra chance. Não. Meditar sobre a morte é meditar sobre o limite inerente a você, da tua tentativa. É meditar sobre a tua possibilidade de ser bom, de ser santo, de alcançar o céu.
é meditando sobre a morte. É nesse momento em que se chega a como que exercitar, né, a experiência interna do saber-se eterno, infinito, vamos dizer assim, imortal, né? É assim. E aí tudo passa assim a fazer mais sentido. Tudo que você está procurando vai começar a fazer sentido quando isso acontecer. Tudo o quê? A vida espiritual, a vida de virtudes, a entrega pelos outros. Antes disso não tem entrega legítima pelos outros, entende? Você precisa meditar para meditar, né, sobre a morte. Saber-se imortal, saber que você vai morrer e aí entender que você tem, puxa vida, uma vida vivida até o presente momento, que tem um limite, que você precisa traçar uma espécie de plano até lá, porque tem uma eternidade pela frente. E abaixo de você tem pessoas pelas quais você tem responsabilidade em face da eternidade, que fazem parte do modo como você deve caminhar para chegar lá. O amor verdadeiro ao cônjuge, o amor verdadeiro aos filhos, só é experimentado em face da eternidade. Antes disso, tudo é finito. Antes disso, tudo é finito. Né? Tem uma pesquisa que foi feita, né? Alguns bons anos atrás, que dizia que o amor ele dura aproximadamente 2 anos. Okay? Essa pesquisa dizia isso aí. Só que a gente precisa notar bem, né, como é que isso funciona. Esse tipo de pesquisa estatística, ela é pesquisa que se faz com pessoas. E aí você pega uma série de relacionamentos, né, série de pessoas que se envolveram em relacionamentos que terminaram em torno de 2 anos ali, né, ou se casaram rapidamente, depois de 2 anos a coisa foi definhando e separação, divórcio, o que quer que seja, né? E aí, enfim, né, o que resulta dessa pesquisa aí é o seguinte: não que o amor ele dure apenas 2 anos, mas que as pessoas não sabem o que é o amor, que as pessoas não sabem o que é amar, entende? Que as pessoas estão vivendo de paixão em paixão, de coceguinha na barriga e de coceguinha em coceguinha na barriga, não é isso? E não estão confrontando-se a si mesmas com a eternidade. Esse é o panorama da nossa sociedade, entende? As pessoas, elas são materialistas, entende? Vocês são materialistas e não sabem, tá certo? Eu recebi uma pergunta uma vez, né, de uma moça que dizia o seguinte: tem problema eu, né, querer uma casa melhor, bens melhores e não sei o que lá e tal. Bom, a verdade é que isso não tem um problema, né? O problema está em colocar a razão da tua existência nisso aí. Por quê? Porque isso acaba. A verdade é que isso é, assim, supérfluo. Pode ter como pode não ter, entende? Não tem importância se tiver, também não tem importância se não tiver. Não é isso? Os bens materiais, eles foram feitos para estar num lugar muito específico da vida, entende? Que é a nossa vida material. Ok? O que quer subsistência é o corpo. Quer comer é o corpo. Quer dormir bem é o corpo. Que quer proteção é o corpo. Física, né? Quer dizer. Por isso quer uma casa melhor, dentro de um condomínio, um seguro de vida, uma comida boa, fresquinha. Quer ali, enfim. Tá lá, deixa isso aí pro corpo, entende? Mas a tua preocupação, a motivação da tua existência não pode estar nisso. Porque se isso estiver, essa motivação da tua vida estiver aí, você não será capaz de amar. A tua vida será pautada em satisfazer-se. E aí as pessoas que não te satisfizerem de algum modo serão desprezadas. Achei que me amasse, mas não era bem assim. No fundo é que você não sabe o que é amor, entende?
O Ítalo disse um negócio uma vez, num texto dele que eu achei o máximo, né? Que a expressão é muito boa, né? Que é o seguinte: o amor é a única coisa, tá certo, que pode dar sentido a essa tua porca vida. Entende ou não? Porque o amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quem diz isso é São Tomás de Aquino, tá? Mas para que isso seja bem vivido, acredito que já seja bem claro, você precisa confrontar a tua vida com a eternidade. A tua vida. Não a vida de fulano e cicrano, tá certo? Para de cuidar da vida dos outros. Para de achar o que os outros devem fazer. Olha para você e se confronte com a eternidade. Faça um bom exame de consciência mesmo. Isso é um exame de consciência. É a função do exame de consciência, entende? Você, a tua porca vida, a tua miserável vida, diante de Deus. Pedindo a iluminação divina para as trevas do teu coração, entende? É isso que eu faço, é isso que, né, todo mundo que faz exame de consciência deve fazer. Faz, né? E, enfim, você deveria fazer. Esse é o modo de confrontar-se com a eternidade ali, né? Mais um exercício aí de confronto com a eternidade. Pedindo que tudo seja vivido, né? Junto de Deus, diante de Deus. E assim vai. Tá bom? A tua vida, né? Exame de consciência não avalia a vida do outro. Assim como na confissão você também não vai falar o que o outro fez. Tá certo? É a tua vida. Para você chegar nesse eu imortal, transcendente, que vai viver para sempre, que vive em face da eternidade, que as ações são pautadas em face da eternidade, que está buscando a santidade, tudo isso. E que ama verdadeiramente ao cônjuge e aos filhos. Só em face da eternidade. Tá bom? Muito bem, gente. É isso aí que eu tinha para dizer hoje. Ficamos por aqui. A gente se vê na próxima, tá? Fiquem com Deus. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Até mais. Camila, fica com Deus. Kika, fica com Deus. Meu bem, fica com Deus. Sentinelas Crochê, que chegou agora, fica com Deus. Até mais, gente. Tchau.